Capítulo 21. Efeitos colaterais. Tradutor. Lord Blefir e Lu Yuan trouxe os dois gangsters com ele e dirigiu-se para um beco isolado. Muitos sacos plásticos pretos usados para guardar lixo podiam ser vistos por toda parte aqui. Nas profundezas do beco havia ainda mais sacos de lixo virados, e insetos voavam acima deles enquanto emitiam um cheiro desagradável. Alguns gatos selvagens e cães selvagens vasculhavam sacos de lixo em busca de comida. Quando viram Lu Yuan e os outros se aproximando, eles se viraram e olharam para eles enquanto seus corpos se arqueavam. Eles começaram a latir e miar. Muito provavelmente, os animais trataram os três como inimigos que estavam aqui para roubar comida. Lu Yuan olhou para os animais selvagens e não se importou com eles. O fedor aqui era muito forte. Por isso, Lu Yuan não se atreveu a levar os dois gangsters muito para dentro do beco, pois tinha medo de vomitar. Ele ficou nas partes externas do beco e se virou para olhar para os dois gangsters. Nesse momento, os dois gangsters seguravam os braços quebrados. Seus rostos estavam pálidos e sua transpiração era como chuva. Lu Yuan sorriu. É muito doloroso. O gangster ruivo chorou e falou: chefe, por favor, trate-nos como peidos e deixe-nos ir. Nossas mãos ficarão aleijadas. O ataque de Lu Yuan foi mais pesado quando ele atacou esse gangster. Neste momento, o braço do gangster ruivo já era preto arroxeado. Ele não conseguia nem sangrar o sangue extravasado. Lu Yuan riu. Você se atreveu a atacar diretamente com suas armas antes. Por que você está com medo agora? Se seus braços estiverem quebrados, basta equipar-se com um braço mecânico. Não há necessidade de ter medo. Os dois gangsters. Lu Yuan continuou. Estou muito interessado no incidente assustador que vocês mencionaram antes. Se você puder me dar informações detalhadas, posso poupar vocês dois. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os dois gangsters ficaram surpresos. Assombroso. Chefe, você está falando sobre o Old Blood de quem falamos antes? Sim. Chefe, por favor pergunte. Pergunte rapidamente. O gangster ruivo falou impacientemente. Lu Yuan sorriu. Vocês viram como o Old Blood morreu? Pense bem antes de responder. Se eu descobrir que vocês estão mentindo para mim, vocês deveriam apenas pensar nas consequências de fazer isso. Os dois trocaram um olhar mútuo. O gangster de cabelos verdes tremeu um pouco e falou. Nós não vimos isso pessoalmente. Mas ouvimos outros falando sobre isso. Nós realmente ouvimos. O que eles disseram é definitivamente real porque eles não têm motivos para mentir para nós. O que eles disseram? Ouvimos isso naquela época. Old Blood e alguns outros foram extorquir e chantagear alguém rico. Mas quando passaram por um beco, uma estranha sombra escura saiu da escuridão. Naquele momento, a sombra correu em direção ao peito do velho Blood. O velho Blood simplesmente agarrou seu peito enquanto seu rosto ficava verde. Então ele morreu. O gangster ruivo respondeu e seu rosto também ficou um pouco verde. Em primeiro lugar, eles estavam muito assustados. Em segundo lugar, a mão quebrada do gangster ruivo já estava completamente dormente. Ele não conseguia mais sentir isso. Lu Yuan estreitou gradualmente os olhos enquanto ouvia as palavras do gangster ruivo. Era certo agora. Foi semelhante a quando ele conheceu aquela coisa parecida com uma aparição naquela época. Lu Yuan então pensou em algo e perguntou. Que horas eram naquela época? O gangster de cabelo verde respondeu, acho que era quase meia-noite. Lu Yuan estreitou os olhos. Depois que ele foi atacado furtivamente ontem, ele verificou a hora. Também era meia-noite. 2 ataques ao mesmo tempo. Poderia haver mais de uma dessas criaturas. Ou poderia haver um clone. Lu Yuan estava um pouco confuso agora. De qualquer forma, isso não foi algo bom. Depois que o Old Blood morreu, houve alguma circunstância estranha. Depois que o Old Blood morreu, todos os outros fugiram rapidamente devido ao medo. Depois disso, foram avisar os patrões. Quando os chefes correram para lá, o corpo do velho Blood ainda estava lá. Não houve nada de estranho. Lu Yuan assentiu. Quanto ao velho Blood, ele já ofendeu alguém antes. Ele encontrou algum incidente de mutação antes. Ele ofendeu alguém antes. Chefe, essa sua pergunta realmente está em nosso ramo de trabalho. Definitivamente já ofendemos muitas pessoas antes. Nossas cabeças podem rolar a qualquer momento. Quanto à mutação... acho que não. Se houvesse,
Como ele poderia ter sobrevivido? Lu Yuan franziu a testa. Isso mesmo, sua pergunta foi um pouco descuidada. Para os gangsters, como eles não teriam ofendido as pessoas? Era normal, não importa quando eles morreram. Fazer essa pergunta era, basicamente, sem sentido. Nesse caso, essa pessoa não tinha nenhum valor de referência para Lu Yuan. Ele sentiu um pouco de dor de cabeça. Mas neste momento, Lu Yuan pôde ouvir alguns gemidos dos dois gangsters. Ele olhou para eles e viu seus rostos ficando verdes. Por isso, ele removeu o aperto em seus braços. Scram, não me deixem ver vocês novamente no futuro. Ao ouvir isso, os dois gangsters começaram. Parecia que eles ainda estavam atordoados. Depois disso, eles se curvaram apressadamente e assentiram. Um tom soluçante podia ser ouvido em suas vozes. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Estamos lutando agora. Eles imediatamente deixaram o beco fugindo. Enquanto Lu Yuan observava os bandidos partirem, ele ponderou sobre os incidentes. Pode haver mais de uma sombra escura. Provavelmente o Old Blood não foi o único que morreu. No mínimo, o dono original deste corpo também morreu. Em um lugar como as favelas, ninguém saberia. Mesmo que algumas pessoas morressem. Ninguém se importaria com isso. No entanto, o que exatamente aquela coisa fantasmagórica queria? Lu Yuan ponderou por meio-dia, mas ainda não conseguiu pensar em um bom motivo. Por isso, ele balançou a cabeça e decidiu não pensar mais. Só depois de sair do beco Lu Yuan tirou o pão que havia comprado antes. O sabor é aceitável. Área oeste da cidade de Chili, distrito comercial de Ninilaques. Este era um distrito comercial perto da Genefilter Association. Prédios altos podiam ser vistos por toda parte, e veículos levitando flutuavam para cima e para fora das plataformas desses edifícios. Este lugar era extremamente próspero. Lu Yuan caminhou pela rua. Quando olhou para os elitistas vestindo ternos ocidentais e as mulheres ricas usando vestidos lindos, ele sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. A diferença entre este lugar e a favela era como a diferença entre o céu e o inferno. No entanto, a distância entre as duas áreas era claramente de apenas algumas ruas. A razão pela qual Lu Yuan veio aqui foi para vender todas as suas armaduras de pedra cinza, e ele logo encontrou uma loja cuja porta principal não era tão grande. A placa de neon diante da porta tinha as palavras Loja de Materiais Guanglang e a impressão de uma cabeça de lobo uivante. Depois de olhar para ele, Lu Yuan abriu a porta e entrou. A loja não era grande, mas havia balcões com diversos materiais por toda parte. Claro, Lu Yuan não reconheceu a maioria deles. No entanto, ele sabia que esses itens eram todos da Terra das Origens. No interior da loja, um jovem magro com penteado moicano, vestido com uma camisa florida e shorts de praia, estava sentado em uma cadeira e absorto em seu jogo de celular. Ao ouvir o som da porta sendo aberta, ergueu a cabeça e olhou para Lu Yuan. Lu Yuan descobriu que a luz da loja era bem fraca, mas na verdade esse jovem usava óculos escuros. Como ele poderia ver alguma coisa então? Lu Yuan não pôde evitar o ridículo em seu coração. O jovem deu uma olhada em Lu Yuan antes de abaixar rapidamente a cabeça e continuar jogando. O jovem disse, o que um pirralho como você está fazendo aqui? Se você não tem nada para fazer, vá embora e brinque em outro lugar. Lu Yuan ficou sem palavras, mas ainda assim foi até a recepção e bateu na mesa com os dedos. Estou aqui para vender ingredientes. Os movimentos do jovem pararam. Ele levantou a cabeça mais uma vez e examinou Lu Yuan seriamente enquanto segurava o telefone. Você é um lutador genético? Lu Yuan assentiu. Vocês estão comprando materiais? Ah, claro. Basta dizer, o que você está vendendo? Lu Yuan tirou um monte de armaduras de pedra cinza. Ualala, os projéteis da armadura de pedra cinza foram jogados sobre a mesa e criaram um som estrondoso ao pousarem. Você não pode colocá-los no chão? Minha mesa já está prestes a quebrar. O jovem levantou-se rapidamente e jogou as armaduras de pedra cinza no chão. Depois disso, ele deu uma olhada. Conchas de armadura Greystone. Um material feito de besouro cinza, ingredientes de baixa qualidade e qualidade comum. Os $150 por um, esse preço é definitivamente justo e não aceitamos negociações. Lu Yuan sabia do preço. Ele havia verificado na teia de batalha antes de vir para cá. Os $150 por material era realmente um preço justo. Ele assentiu. Tudo bem.
Você pode contar quantos são. Estou vendendo todos eles. Au, 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 au. Luan. Ele olhou para o jovem que ocasionalmente soltava uivos de lobo e latidos de cachorro, e pontos de interrogação encheram sua cabeça. Essa pessoa era louca. No entanto, o jovem também ficou surpreso. Luan e o jovem se entreolharam, fazendo com que a atmosfera ficasse um pouco estranha. Após um período de silêncio, o jovem tossiu e fingiu que nada havia acontecido. Tosse. Deixe-me calcular o valor para você, Luan. Ele deliberou e ajustou seu tom antes de lembrar contato. Mano, você quer ir ao hospital para fazer um check-up? O jovem ficou em silêncio por um momento antes de falar. Este é um efeito colateral do gene que gravei e registrei. Apenas um problema antigo. Estou bem, estou bem. Luan ficou em silêncio ao ouvir a acidez no tom do jovem. Ele estava um tanto esclarecido. Então foi esse o caso. Se alguém não conseguisse completar o processo de gravação e gravação de genes, definitivamente haveria efeitos colaterais que correspondessem às características das criaturas dos genes. Quando Luan pensou em como o jovem latia como um cachorro ao conversar com humanos, ele sentiu uma certa vergonha por ele. Isso o fez sentir um pouco de simpatia pelos jovens também. Além disso, ele estava muito curioso sobre o grau de gene extraordinário que esse cara havia registrado e gravado. Sua explosão parecia um cachorro e um lobo. No entanto, Luan não perguntou. Ao lidar com lutadores genéticos desconhecidos, geralmente não se revela quais genes eles registraram e gravaram. Caso contrário, se deixassem que outros aprendessem suas técnicas de batalha, perderiam a vantagem de possuir um trunfo desconhecido. Os dois não continuaram com esse assunto. Os jovens logo tabularam o valor total. São um total de 102 peças. Vou te dar um desconto e contar como 100 peças. Um total de $15.000. Luan. Um desconto? Você quer dizer quebrar meus ossos, certo? Vamos arredondar e ganhar os $20.000. O jovem empurrou os óculos escuros para cima do nariz e sorriu, amigavelmente. Tosse. É só uma pequena diferença, então é melhor não arredondarmos. De qualquer forma, você sempre pode caçar mais. Luan também mostrou seu sorriso mais amigável. Vá embora. Poderia a razão pela qual essa pessoa era tão ridícula ter algo a ver com seu gene extraordinário? O jovem suspirou. Tudo bem então, $15.300. Me dê o dinheiro. O jovem então transferiu o dinheiro para a conta bancária de Luan. Depois de ver o dinheiro em sua conta bancária aumentando em os $15.300, Luan de repente se sentiu um pouco comovido. Pai, mãe, seu filho é capaz agora. Finalmente posso ser considerado como tendo dinheiro. Kuang Lang pode ser traduzido para lobo descarado / selvagem / louco. Capítulo 22, deixe o irmão Yuan lucrar novamente. Tradutor, Lord Blefir. O jovem não deu tempo a Luan para se sentir tocado. Ele sorriu. As mercadorias foram recebidas e o dinheiro foi enviado. Se você tiver mais materiais, continue me procurando. Eu definitivamente não vou enganar você. Já que você disse isso, procurarei por você se tiver mais estoque no futuro. Luan sorriu. Ele sentiu que esse chefe que latia como um cachorro era bastante interessante. Ele atraiu com sucesso a atenção de Luan. Não seria tão ruim procurar esse chefe no futuro. Depois de sair da loja de materiais Kuang Lang, Luan foi ao distrito comercial e reabasteceu suas necessidades. Se não fosse por ele ter óleo inflamável e cordas naquela época, Luan basicamente não teria como conseguir aquele baú do tesouro. As necessidades eram realmente muito úteis em situações especiais. Naturalmente, esses itens só poderiam ser usados em áreas de baixo nível. Se ele estivesse enfrentando feras ferozes de alto nível, esses itens não teriam muito efeito. Além de suprir as necessidades, Luan também comprou novos itens, como barracas e sacos de dormir. A quantidade de tempo que alguém poderia permanecer na Terra das Origens tinha uma correlação direta com a força da pessoa. Pela primeira vez, como todos tinham acabado de acordar, só puderam ficar ali 24 horas. Mas pela segunda vez, a quantidade de tempo seria determinada pela força da pessoa. Dada a força atual de Luan, não foi problema para ele ficar lá por alguns dias. Muito provavelmente, ele teria que passar a noite no deserto naquela época. Então, ele ainda teve que preparar coisas como barracas e sacos de dormir. Felizmente,
A força atual de Lu Yuan melhorou um pouco. À medida que sua força aumentava, o espaço da tatuagem de batalha também se tornava maior, com cerca de 2 metros de largura agora. Porém, ainda era um pouco difícil se ele quisesse carregar tudo dentro. Porque ele teve que comprar mais itens. A quantidade de dinheiro que ele teria para gastar seria naturalmente maior. Antes que os $15.000 pudessem aquecer em suas mãos, restavam apenas os $4.300. Vendo o dinheiro em suas mãos, Lu Yuan de repente se sentiu muito pobre. Se ele quisesse sair das favelas e ficar em outro lugar, o caminho para alcançar esse objetivo ainda seria longo e com pesadas responsabilidades. Ele respirou fundo e decidiu que definitivamente teria que se afastar da próxima vez. Depois de deixar o bairro comercial, Lu Yuan voltou para as favelas. O pequeno incidente da manhã não causou nenhuma comoção nas favelas. As pessoas comuns ainda viviam suas vidas normalmente. Como estava a caminho, Lu Yuan foi ao Daming Dojo. Irmão Yuan, você veio? Por que você está tão atrasado hoje? Irmão Yuan, ouvi dizer que você entrou na Terra das Origens. Como é? Não me diga que você morreu e foi forçado a sair. Logo depois que ele entrou no Daming Dojo, aplausos jorraram como uma onda de calor em sua direção. Todos os membros do dojo acenaram respeitosamente com a cabeça e cumprimentaram Lu Yuan quando viram. Tinha até gente brincando. Suas atitudes eram completamente diferentes de quando Lu Yuan chegou. Foi porque durante esses dias a atuação de Lu Yuan conquistou o respeito de todos. Ele sorriu e cumprimentou aqueles que acenaram com a cabeça para ele enquanto se dirigia para as profundezas do dojo. Little Tiger estava atualmente acertando uma estrutura metálica de boxe. Seus enormes punhos bateram na estrutura metálica e fizeram barulhos altos ecoarem. Partes da estrutura metálica afundaram com um enorme impacto. Ao ver Lu Yuan se aproximando, ele fez uma pausa e usou a toalha, que pendurava na moldura para enxugar o suor antes de se aproximar. Yuan, por que você está tão atrasado hoje? Fui vender algumas coisas. Lu Yuan se virou e olhou para os arredores enquanto perguntava com certa perplexidade. Onde está o irmão Ming? Por que não o vejo? Normalmente, Fu Langming lutava boxe aqui, mas Lu Yuan não o viu hoje. Irmão Ming? Ele saiu ontem à noite e ainda não voltou. Ao ouvir isso, Lu Yuan começou. Ele não pôde deixar de perguntar em dúvida. Saiu ontem à noite. O que aconteceu? Eu também não tenho ideia. No entanto, o irmão Ming ocasionalmente saía e sua viagem às vezes durava alguns dias ou ele voltava no mesmo dia. Quanto ao que aconteceu, também não estou tão claro. Pequeno Tigre bateu os punhos e sorriu ao olhar para Lu Yuan. Venha, vamos treinar no palco. Lu Yuan olhou para Little Tiger de uma maneira estranha. Tem certeza? Por quê? Sinto que minha melhora nesses 2 dias é extremamente evidente. Não me diga que você não ousa. Pequeno Tigre olhou para Lu Yuan provocativamente e até apontou o dedo médio. Olhando para esta cena, Lu Yuan não conseguiu mais conter o riso. Já que você colocou assim, vou acompanhá-lo no treinamento. Vamos deixar as coisas claras primeiro. Tive algumas melhorias depois de entrar na Terra das Origens ontem à noite. Para a primeira entrada você pode ficar no máximo 24 horas lá. Quanto você pode melhorar? Você acha que eu não sei de nada e posso ser enganado facilmente? Little Tiger não se importou nem um pouco com isso. Quando Lu Yuan viu a expressão de desdém do pequeno tigre, ele franziu as sobrancelhas. Vamos subir no palco. Os dois então caminharam em direção ao palco. Havia atualmente 2 caras musculosos lutando boxe no palco e até mesmo alguns membros nas redondezas. Porém, ao ver a chegada de Lu Yuan e Pequeno Tigre, todos abriram um caminho para eles. Irmão Yuan, você veio. O Pequeno Tigre também está aqui? Vocês estão planejando lutar por um round. Quando um dos caras musculosos viu os dois, ele se sentiu um tanto inseguro. Pequeno Tigre cruzou os braços sobre o peito e sorriu. Esta é a minha batalha de vingança. Vocês verão como eu, Pequeno Tigre, vou bater tanto nesse pirralho que ele terá que ser hospitalizado. Depois de ouvir as palavras do Pequeno Tigre, os olhos de todos brilharam enquanto aplaudiam. Oi, vocês dois desçam, rapidamente. Sim. Por que vocês dois ainda não estão deixando o irmão Yuan e o Pequeno Tigre usarem o palco? Os 2 caras musculosos no palco também não estavam bravos. Sob a insistência de todos, eles saltaram apressadamente do palco. Todos aplaudiram e pediram que Lu Yuan e Little Tiger subissem rapidamente. Assim,
Os dois subiram ao palco e se encararam. As pessoas abaixo começaram a discutir. É? Quem vocês acham que vai ganhar? Ainda há necessidade de dizer isso. Naturalmente é meu irmão Yuan. Seu irmão Yuan é um peido. Claramente, meu irmão Tiger vai vencer, ok? Embora eu saiba que o pequeno tigre tem treinado muito recentemente e melhorado muito, ainda escolherei o irmão Yuan. Isso não está claro. O irmão Yuan é um lutador genético e entrou ontem na Terra das Origens. Pela aparência do irmão Yuan, é evidente que ele saiu de lá vivo, então suas melhorias naturalmente não seriam pequenas. Um cara corpulento não pôde deixar de defender Little Tiger. Espere, não me diga que quase nenhum de vocês acha que o pequeno tigre pode vencer? O pequeno tigre não é um pouco lamentável? Será que você acha que o pequeno tigre pode vencer? O cara corpulento coçou a cabeça e riu secamente. Tosse. Naturalmente eu acredito no irmão Yuan. Xi. Todos apontaram o dedo médio para ele. No palco, Little Tiger e Lu Yuan puderam naturalmente ouvir a discussão abaixo. Assim, o rosto simples e honesto de Little Tiger revelou uma expressão sombria enquanto ele se sentia extremamente deprimido. Lu Yuan não pôde deixar de achar isso engraçado. Vamos. Pirralho. Vou te mostrar o resultado do meu treinamento desses dias. O pequeno tigre rugiu de raiva e avançou em direção a Lu Yuan. Seu impulso era como um tigre feroz descendo sua montanha. Comparado com alguns dias atrás, ele realmente melhorou. No entanto, o rosto de Lu Yuan estava inexpressivo. Também não houve flutuações em seu coração. Essa pequena melhoria foi considerada insignificante para sua própria melhoria. Ele levantou um dedo e bloqueou o soco de Little Tiger. O punho do pequeno tigre, que estava imbuído da força do vento de seu soco, bateu em uma parede inquebrável e parou. Nesse momento, pequeno tigre arregalou os olhos e olhou para o dedo bloqueando seu punho. Toda sua pessoa congelou. Ele ficou pasmo. Quando as pessoas abaixo viram esta cena, todos os seus olhos se arregalaram. A atmosfera ficou em silêncio mortal. Um momento depois, alguém exclamou em estado de choque. Droga! Meu irmão Yuan é o mais forte para sempre. Ele realmente usa um dedo para bloquear um soco tão feroz e pesado. Meu irmão Yuan ainda é humano. O irmão Yuan não estava tão forte ontem, certo? Poderia ser esta melhoria que ele obteve após entrar na Terra das Origens. Isso não é um exagero? Desprezível. Deixamos o irmão Yuan lucrar novamente. Todo mundo estava gritando e aplaudindo. Havia até um toque de adoração em seus olhares agora. Eles eram originários das favelas, então as pessoas que treinavam no dojo eram na verdade muito puras. Se você tivesse força, seria respeitado. Se você fosse forte o suficiente, as pessoas iriam te adorar. Afinal, numa região como esta coberta de trevas, a lei era inútil e a força determinava tudo. E Lu Yuan usou apenas alguns dias para ganhar uma força que a grande maioria dos membros do dojo acharia difícil de obter. Sendo esse o caso, ele naturalmente obteve a adoração de todos. Isso acontecia mesmo que Lu Yuan fosse muito mais jovem que eles. No palco, Lu Yuan olhou para o estupefato pequeno tigre enquanto sorria. Empurrando com o dedo, ele fez pequeno tigre recuar continuamente até chegar à beira do palco, quase caindo. Lu Yuan sorriu ao olhar para o chocado pequeno tigre. Você ainda quer continuar? Pequeno tigre ficou em silêncio antes de balançar a cabeça com um sorriso amargo. Não há necessidade, não há necessidade. Eu não sou seu par. Ele ainda estava um pouco deprimido ao olhar para Lu Yuan. Ele coçou a cabeça, perplexo. Estranho, como sua força melhorou tão rápido. A Terra das Origens é tão mágica. Lu Yuan respondeu com uma cara séria. Este é o resultado do meu próprio trabalho duro. Na verdade, ele não usou todo o seu poder. Muito menos poder total, ele nem usou um terço dele. A melhoria de ontem foi simplesmente grande demais. A razão pela qual ele usou um dedo foi porque ele estava com medo de acidentalmente falhar, em se conter e aleijar o pequeno tigre. Capítulo 23. Minha própria vida, um chefe que adora pregar peças nos outros. Tradutor, Lord Bluefire. Depois que Little Tiger admitiu a derrota, os dois desceram do palco. Um grupo de pessoas cercou imediatamente Lu Yuan. Irmão Yuan, você é muito forte. Isso mesmo, irmão Yuan. Com a sua força, provavelmente apenas o irmão Min poderá vencer você com certeza. O irmão Min terá um grande choque quando retornar e ver a força atual do irmão Yuan. Irmão Yuan, quando você vai desafiar o irmão Ming?
Isso mesmo, irmão Yuan. Quando você vai desafiar o irmão Ming? Lu Yuan riu. Minha força atual ainda está longe de ser comparável à força do irmão Ming. Vou treinar mais antes de desafiá-lo. Na verdade, Lu Yuan sentiu que não precisaria de muito tempo para superar Fu Langming. Afinal, Fu Langming era apenas um lutador genético que acabara de chegar ao estágio de nível 1. Dado o talento de Fu Langming, já que ele havia acabado de avançar, o gene que ele gravou e registrou quando estava no nível probatório deveria ser apenas de grau comum. Tal força não poderia ser considerada forte, certo? Dado o gene de elite que Lu Yuan gravou e registrou, uma vez concluído o refinamento, não deveria ser muito difícil para ele derrotar Fu Langming. No entanto, Lu Yuan não queria ter um desempenho superior. Foi bom o suficiente aparecer como alguém bastante poderoso. Agora, ele não tinha um patrocinador. Em um lugar escuro como as favelas, exibir o brilho pode não ser uma coisa boa. Ele deve buscar a estabilidade e tentar desenvolver-se primeiro. Eu, Lu Yuan, sou, afinal, um homem maduro e discreto, em meu tigre cheira rosa, MN, como esperado de mim. Depois de se libertar do enredamento de todos, Lu Yuan continuou praticando o punho militar e esgrima militar. O tempo passou e já era noite, mas Fu Langming ainda não havia retornado. Consequentemente, Lu Yuan deixou da Ming Dojo. As favelas à noite eram muito mais caóticas do que durante o dia. Poucas pessoas estavam nas ruas. A maioria dessas pessoas eram aquelas que trabalhavam no turno da noite. Depois de passar por uma rua, Lu Yuan ouviu tiros intensos vindos de um beco não muito longe. Ao ouvir isso, os transeuntes ao redor aceleraram os passos e saíram com a cabeça baixa. No entanto, as jovens lindamente embonecadas que estavam ao lado da rua pareciam estar acostumadas com isso. Eles baixaram a cabeça e amaldiçoaram a má sorte antes de mudarem apressadamente para outro local para tentar atrair clientes. Lu Yuan lançou um olhar na direção do beco e não se importou com isso. Ele seguiu os demais transeuntes e saiu rapidamente da área ao som de tiros. Ele se manteve discreto e voltou para sua casa. Mas neste momento, Lu Yuan viu uma silhueta familiar no caminho que levava à sua casa. Ele ergueu as sobrancelhas e apressou os passos enquanto se aproximava. Irmã mais velha King. A figura à frente virou a cabeça. Foi precisamente ninguém menos que Li King. Seu rosto estava cheio de cansaço e havia um cigarro em sua mão. Depois de ver Lu Yuan, ela soltou uma grande quantidade de fumaça enquanto seu rosto cansado se abria em um sorriso. Irmão mais novo, Lu Yuan, por que você ainda está lá fora tão tarde? Lu Yuan sorriu. Acabei de voltar do Daming Dojo. E, o irmão mais novo Yu Yuan está realmente trabalhando duro. Isso é uma necessidade. Só com muito trabalho posso melhorar e ganhar dinheiro para sair das favelas. Como vai seu cultivo? Você não disse que entrou na Terra das Origens. Ao ouvir essa pergunta, os olhos de Lu Yuan brilharam enquanto ele ria. Tem uma grande melhora. Meus ganhos na Terra das Origens ontem também não foram ruins. Consegui ganhar mais de os $10.000. Oh! Muito. Os olhos de Li King se estreitaram quando ela revelou uma expressão de espanto. Materiais de uma fera feroz de baixa qualidade custam apenas os $100 ou os $200. Já que ele ganhou nos $10.000, isso não significa que ele matou perto de 100 feras ferozes. Esse pirralho. Parece que eu ainda o subestimei. Li King estava realmente assustado. Não foi devido ao número de ganhos que ele obteve. Li King viu muitas pessoas com muitos ganhos, apesar de ser a primeira vez que entraram na Terra das Origens. Por exemplo, quando ela entrou na Terra das Origens, ela limpou completamente uma região de todas as feras ferozes de elite. Porém, dada sua identidade e talento, isso não poderia servir de referência. Os ganhos de Lu Yuan não foram relativamente mais fracos do que quaisquer gênios por aí, e a maioria desses gênios foram apoiados por seus clãs. Li King não poderia ser mais claro sobre a história familiar de Lu Yuan. Por isso, ela sabia que não era realmente fácil para ele alcançar tal estágio. Lu Yuan tratou Li King como uma irmã mais velha que se preocupava com ele. Então, quando viu o choque dela, revelou um sorriso e ficou um pouco orgulhoso de si mesmo. É uma pena que o dinheiro que ganhei desta vez tenha que ser gasto em algumas necessidades de aventura. Não sobrará muito dinheiro. Quando eu entrar na Terra das Origens da próxima vez, poderei ganhar dinheiro suficiente. Nesse momento, trarei você comigo quando sair daqui. Li King deu uma risadinha e olhou para Lu Yuan. Como você tem coragem de fazer isso,
Sua irmã mais velha já está muito feliz. Vamos esperar até você ganhar dinheiro suficiente antes de falarmos sobre isso novamente. Ah, certo, irmã mais velha King. Você não votou esta manhã? Você acabou de voltar agora. Lu Yuan perguntou ao ver o cansaço no rosto de Li King. Acabei de voltar. Li King deu uma tragada e exibiu sua figura voluptuosa enquanto sorria. Por que você está tão atrasado hoje? Perguntou Lu Yuan. Um sorriso estranho apareceu no rosto de Li King. Ela examinou Lu Yuan e falou em tom de provocação. Ninguém quer dormir com sua irmã mais velha. É. Por um tempo, Lu Yuan ficou sem palavras. Ele abriu e fechou a boca, sem ter ideia do que dizer. Portanto, ele só poderia mudar de assunto. Irmã mais velha King, parece que você está muito cansada. Vamos voltar primeiro para que você possa descansar bem. Li King lançou um olhar para Lu Yuan quando um sorriso travesso apareceu em seu rosto. O irmão mais novo Lu Yuan é adulto agora, certo? Por que você está tão tímido? Você quer que a irmã mais velha te ajude? Não se preocupe, não vou cobrar nada de você. Os passos de Lu Yuan pararam enquanto ele considerava Li King seriamente. Irmã mais velha King, no passado sempre foi você me ajudando e eu não fui capaz o suficiente para ajudá-la. Mas agora que sou capaz de fazer isso, não vou deixar você continuar fazendo isso. Vou deixar você ter a vida de uma mulher comum, com seu próprio trabalho, seus próprios relacionamentos e sua própria vida. Li King não esperava que Lu Yuan dissesse algo assim, então ficou chocada por um momento. Ela examinou sério Lu Yuan antes de dar uma tragada no cigarro e rir levemente. O irmão mais novo é tão sensato agora. A irmã mais velha está um pouco emocionada, mas... Vamos conversar sobre isso na próxima vez. Tenho que me despedir dos meus clientes, primeiro. Afinal, eles cuidam de mim há mais de um ano. Sem eles, a irmã mais velha poderia não estar aqui agora. Enquanto ela falava, um traço de luz fria brilhou nos olhos de Li King. Lu Yuan ponderou um pouco, sentindo que talvez Li King estivesse se referindo a Fu Langming e o resto. Na verdade, depois de conhecer mais sobre Fu Langming, Lu Yuan percebeu que este tratava muito bem as pessoas de seu círculo. Talvez Fu Langming já tivesse demonstrado muito cuidado com a irmã mais velha King antes, então ele não pensou muito sobre isso e acenou com a cabeça. Tudo bem então. Vamos voltar. A irmã mais velha está com um pouco de fome agora. Já que o irmão mais novo, Lu Yuan, ganhou algum dinheiro, você está disposto a presentear sua irmã mais velha com algo bom? Não se preocupe. Irmã mais velha, King, o que você quer comer? Sinta-se à vontade para dizer isso. Não vou fazer cerimônia então. Tudo bem, falando nisso, você realmente não precisa dessa irmã mais velha para ajudá-lo a entrar no mundo dos adultos. Irmã mais velha King, por favor, não brinque. Os dois brincaram e suas silhuetas desapareceram na escuridão. Eles foram jantar antes de voltar para seu quarto. Quando Li King chegou ao seu quarto, ela se deitou na cama e olhou para o teto branco antes de estreitar os olhos. Um momento depois, seus lábios se curvaram quando ela revelou um sorriso. Aquele pirralho fedorento. Se ele visse minha aparência real, não acredito que ele me rejeitaria. HMPH. Depois disso, ela retraiu o sorriso. Essa coisa começou de novo. Porém, comigo aqui, você não será capaz de escapar. Ponto. Lu Yuan voltou ao seu lugar. Depois de ligar seu péssimo computador, ele se conectou ao Battleweb enquanto navegava habitualmente para ver se alguma nova postagem no fórum aparecia. Esse era um hábito que Lu Yuan nutriu durante esses poucos dias. Muitas postagens na Battleweb seriam de grande ajuda para ele. Infelizmente, alguns precisavam que os espectadores pagassem dinheiro e até mesmo exigiam que eles tivessem um determinado nível de Battleweb antes de poderem obter acesso. Isso fez com que Lu Yuan perdesse a alegria do free surf. Felizmente, Lu Yuan realmente não precisava ver essas postagens, que exigiam dinheiro e um certo nível de autoridade para acessar agora. No futuro, que assim seja, mesmo que ele não possa surfar livremente. Naquela época esse mano já seria rico. Lu Yuan navegou pelos fóruns e logo viu uma postagem. A natureza humana é feia. Na verdade, há alguém fazendo algo assim na Floresta Greystone. Floresta Greystone. Lu Yuan franziu a testa. Não era esse o lugar em que ele estava atualmente? O que aconteceu exatamente?
Lu Yuan clicou na postagem do fórum com alguma curiosidade. Hoje quero falar sobre um assunto irritante para todos. Foi isso que aconteceu. Minha equipe e eu estávamos caçando besouros de Greystone na floresta de Greystone. Depois disso, descobrimos uma luz muito poderosa proveniente de chamas em uma determinada região. Com o pensamento de nos aventurarmos e descobrirmos tesouros, fomos até aquele lugar para dar uma olhada. No final, vimos 2 besouros de pedra cinza enlouquecidos com runas pretas lá. Não se sabe o que aconteceu com os 2 besouros de pedra cinza com runas pretas. Eles imediatamente se lançaram e atacaram freneticamente quando nos viram. Felizmente, nossa equipe estava em uma aliança com um grupo de elfos e um grupo de kobolds. Nossos 3 grupos só conseguiram matar os 2 besouros de pedra cinza depois de muito esforço e até 2 dos meus companheiros morreram. Esta não é a parte mais irritante. O mais irritante foi que descobrimos que os 2 besouros de pedra cinza com runas pretas estavam na verdade guardando um baú de tesouro de madeira. Porém, quando descobrimos o baú do tesouro, ele já estava vazio. Alguém deve ter pegado o tesouro com antecedência e deixado para trás os 2 besouros de pedra cinza com runas pretas para enganar especificamente pessoas como nós, que chegamos mais tarde. Eu só quero fazer uma pergunta. A pessoa que fez isso tem consciência ou não? Que terrível. O lado feio da natureza humana. Uma personalidade depravada. Falta de moral e integridade. Navegadores do fórum, por favor, compartilhem suas opiniões e julguem quem está certo ou errado. Lu Yuan. Sua expressão ficou um tanto estranha depois que ele terminou de ler a postagem. Luz das chamas, 2 besouros de pedra cinza com runas pretas e um baú de tesouro de madeira vazio. Por que isso soou tão familiar? Poderia ser o tesouro que ele abriu. Toda sua pessoa imediatamente se sentiu mal. Ele se sentiu extremamente injustiçado. Se ele pudesse matar aqueles 2 besouros de pedra cinza com runas negras, por que ele os deixaria vivos? Ele definitivamente os mataria. Quem sabe, ele pode até conseguir que uma alma de batalha caia deles. Claramente, eles só estavam vivos porque ele não poderia matá-los, certo? Ele não esperava que alguém dissesse que sua personalidade era depravada, carente de moral e integridade. Lu Yuan imediatamente ficou deprimido. Houve várias centenas de respostas a esta postagem no fórum. Lu Yuan clicou neles para ler os comentários. Uau, essa pessoa tem o coração tão negro. Ele não parece um cara legal. O iniciador de triade é muito fraco. Para feras tão ferozes e inúteis como os besouros de pedra cinzenta de runas negras, não seria possível matá-los facilmente. O iniciador do tópico disse que 3 grupos se uniram contra 2 besouros de pedra cinza com runas pretas, mas 2 de seus companheiros morreram. Quão verdadeiramente ridículo. O pôster acima, você não pode colocar desta forma. Quem entre nós não começou sendo fraco? Besouros de pedra cinza com runas negras são definitivamente uma criatura assassina para novatos. No entanto, como alguém poderia abrir o baú de madeira sem matar as feras guardiãs? Essa pessoa deveria ser um personagem importante. Certo? Se não, como eles, poderiam abrir o baú do tesouro enquanto as feras guardiãs ainda estavam vivas. Eu também sinto que deveria ser um personagem importante. Os especialistas poderosos agora são tão brincalhões e com mau gosto para pegadinhas. Eles visam especialmente os novatos para brincadeiras. Ponto. Lu Yuan imediatamente ficou infeliz ao ver as respostas. Essas pessoas ainda têm alguma capacidade de julgamento. Eles realmente sabem que eu, Lu, sou um personagem importante. O humor de Lu Yuan foi restaurado instantaneamente. Nesse momento ele fechou o post do fórum e foi conferir os outros posts. Lu Yuan só fechou a teia de batalha depois de navegar por ela por um tempo. Sua consciência então entrou na tatuagem da batalha genética. Um momento depois, na névoa branca dentro de sua consciência, a porta de luz apareceu. A porta de luz estava um pouco escura. Isso ocorreu por causa do poder mental gasto quando Lu Yuan entrou na Terra das Origens. No entanto, tal obscuridade logo seria recuperada. Ele seria capaz de entrar na Terra das Origens não muito longe de agora. Foi bom que ele saiu vivo. Se ele saísse pela morte, seu estado mental seria prejudicado e seria muito mais difícil se recuperar. Se ele quisesse entrar novamente, precisaria de muito mais tempo em comparação com aqueles que saíram vivos da Terra das Origens. Lu Yuan esperou alguns minutos até que a porta de luz recuperasse completamente o brilho.
Ele então entrou na Terra das Origens novamente. Capítulo 24. Especialista tradutor. Lord Bluffer. A visão de Lu Yuan escureceu quando sua consciência tremeu por um momento. Quando recuperou os sentidos, viu que havia aparecido na floresta Greystone. Pilares de pedra gigantescos estavam por toda parte. Não era outro senão a sua localização anterior naquela época. Sob um dos pilares próximos, 3 besouros de pedra cinzenta mastigavam pedras com satisfação. Consequentemente, a aparição repentina de Lu Yuan surpreendeu todos os 3 insetos. Eles então viraram lentamente a cabeça e olharam para Lu Yuan. Ambas as partes trocaram olhares e a atmosfera ficou em silêncio. Depois disso, os 3 besouros cinza começaram a gritar enquanto atacavam Lu Yuan. Quando a espada preta apareceu na mão de Lu Yuan, ele também começou a atacar os 3 besouros de pedra cinza. Embora o aumento de velocidade do corpo de ferro negro não pudesse ser considerado grande, isso foi apenas quando comparado com aqueles do mesmo nível. Para os besouros de pedra cinza, a velocidade atual de Lu Yuan ainda era considerada muito rápida. Ele deu um passo para a esquerda e para a direita, desviando dos 3 insetos do centro enquanto uma luz de espada preta fazia um arco passando por seus corpos. Como resultado, sangue fresco preto esverdeado jorrou quando os 3 besouros cinza caíram no chão e morreram. Logo depois, Lu Yuan foi pegar os 3 cristais espirituais no chão. Ele então cortou um total de 3 pedaços de armadura de pedra cinza enquanto revelava um sorriso. Ter alguns ganhos no momento em que entrou, nada mal, nada mal. Ele absorveu casualmente os 3 cristais espirituais antes de olhar para o sol para determinar sua direção. Ele então começou a seguir na direção que sairia da floresta Greystone. Dada a sua força atual, ele definitivamente poderia caçar feras ferozes que eram mais fortes que os besouros de pedra cinza. Ao fazer isso, ele receberia mais cristais espirituais e sua melhoria seria ainda mais rápida. No caminho, Lu Yuan matou todos os besouros de pedra cinza que viu, independentemente do número. De qualquer forma, eles não eram páreo para Lu Yuan. Muito em breve, ele entrou em um pequeno campo que tinha um raio de aproximadamente 100 metros. No momento em que entrou, ele viu um besouro de pedra cinza rúnico preto e 4 outros besouros de pedra cinza normais deitados em uma fileira à direita, mastigando pedras. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Ele não esperava ver um besouro de pedra cinza com runas pretas aqui. Se fosse no passado, ele definitivamente escolheria fugir quando encontrasse um besouro de pedra cinza com runas pretas. Mas as coisas eram diferentes agora. Ele sentiu que a corrente dele não era mais fraca do que um besouro de pedra cinza com runas pretas. Por coincidência, ele poderia usar essa chance para testar sua própria força. Lu Yuan franziu os lábios. Ele olhou para o besouro de pedra cinzenta de runas negras de longe e sentiu a intenção de batalha agitando-se dentro dele. Justamente quando Lu Yuan planejava seguir em frente, uma equipe de 5 kobolds saiu de outro túnel não muito longe. Quando viram Lu Yuan, eles começaram. Depois disso, eles viram o besouro de pedra cinza com runas pretas ao lado. Um momento depois, os olhos dos 5 kobolds brilharam quando revelaram seus sorrisos. Na verdade, é um besouro de pedra cinza com runas pretas. Nossa sorte é tão boa. Podemos matá-lo. Há também um humano. Vamos acabar com ele primeiro, caso haja problemas. Bali, tome nota. Se nossos movimentos alertarem o besouro de pedra cinzenta rúnica negra, você será responsável por bloqueá-lo. Sem problemas. Suas expressões eram malévolas e seus olhos brilhavam com uma luz fria quando olhavam para Lu Yuan. Lu Yuan. Ele ficou muito sem palavras, porque ele encontrava kobolds toda vez. A expressão de Lu Yuan gradualmente ficou fria também quando ele viu os 5 kobolds sacarem suas armas e se aproximarem lentamente dele. Sua mão segurava firmemente sua espada Bug Claw. Matar. Uma fêmea kobold que estava atrás puxou seu arco e disparou, dando sinal para atacar. Uau! Uma flecha disparou no ar, atingindo Lu Yuan. As pupilas de Lu Yuan estreitaram-se. Ele ergueu a espada na mão enquanto olhava para a flecha disparada. Ken. A flecha entrou em contato com a espada de Lu Yuan e foi jogada para o lado. Quando os kobolds viram esta cena, seus olhos brilharam. O líder deste grupo kobold empunhava um machado gigantesco. Sua altura ultrapassava 2 metros e ele era extremamente musculoso. Ele então mostrou os dentes e disse: "Preste atenção, este é um especialista." Entendido. Depois disso,
O kobold musculoso rugiu e avançou em direção a Lu Yuan como se fosse um tanque. Não só isso, mas um kobold empunhando uma espada longa e um kobold empunhando duas adagas também flanqueavam os lados do kobold musculoso. Ambos também estavam atacando Lu Yuan. No instante em que a batalha começou entre ambas as partes, o besouro de pedra cinza e os outros besouros de pedra cinza ficaram alarmados. Eles viraram a cabeça na direção dos kobolds e de Lu Yuan. Depois disso, o besouro de pedra cinzenta de runas negras guinchou enquanto os insetos avançavam em direção a eles. O que restou era um kobold que tinha aproximadamente a altura de 1,5 humanos. Ele empunhava um gigantesco escudo de metal e uma longa lâmina. Seu nome era Bali. Quando ele viu o besouro de pedra cinza com runas negras liderando 4 besouros correndo, um sorriso malévolo apareceu em seu rosto. Não posso permitir que vocês, insetos, os perturbem. Enquanto ele gritava, uma camada de armadura de pedra cinza apareceu na superfície de seu corpo. Não era outro senão Stoneskin. Ele então correu sozinho em direção ao besouro de pedra cinza e aos outros besouros. Ao ver Bali atacando, o besouro de pedra cinzenta rugiu de raiva e ativou sua própria pele de pedra. Estendeu uma garra afiada e atacou Bali. Em troca, Bali ergueu seu gigantesco escudo para bloquear o ataque. Ken. Bali recuou alguns passos, mas, rapidamente estabilizou sua postura. Ele revelou um sorriso malicioso. Minha defesa não é algo que você possa quebrar. Não se importando com o besouro de pedra cinza que rugia de raiva, Bali balançou diretamente sua longa lâmina contra os outros 4 besouros de pedra cinza normais. Por um tempo, Bali conseguiu conter o besouro de pedra cinza e os outros 4 besouros de pedra cinza de maneira relaxada. Neste momento, o kobold musculoso chegou antes de Lu Yuan. Ele rugiu furiosamente e agarrou seu machado de batalha com as 2 mãos antes de levantá-lo e cortá-lo em direção a Lu Yuan. Seu machado então começou a brilhar com luz branca. Técnica de batalha genética, ataque pesado. O machado de batalha transbordava de violenta energia espiritual enquanto assobiava no ar, movendo-se em direção ao seu alvo. Os olhos de Lu Yuan se estreitaram e seu coração ficou um pouco pesado. Ele não esperava que em um lugar como a Floresta Greystone ele encontrasse 2 lutadores genéticos que gravaram genes extraordinários. Aquele violento machado de batalha fez com que seu cabelo ficasse em pé quando ele sentiu a aura de perigo. Depois disso, ele segurou a espada com as 2 mãos e manobrou-a para bloquear o machado de batalha. Ken. Lu Yuan sentiu um enorme impacto jorrando sobre ele. Como resultado, seu peito tremeu e seu corpo foi forçado a recuar alguns passos. Até suas mãos pareciam um pouco dormentes. Enquanto Lu Yuan foi forçado a recuar, os 2 kobolds ao lado do kobold musculoso avançaram e atacaram Lu Yuan. O kobold empunhando a espada à esquerda, apontou um golpe na cintura de Lu Yuan, e o kobold direita segurou suas 2 adagas com força. Uma das adagas perfurou os olhos de Lu Yuan e a outra no coração. Sua coordenação era tão suave quanto água corrente e extremamente coesa. Lu Yuan sentiu perigo, então a energia espiritual em todo o seu corpo começou a aumentar. Ao ativar a técnica de batalha, Corpo de Ferro Negro, a superfície de seu corpo brilhava com uma cor escura como tinta. 2 runas pretas também apareceram em suas bochechas. Depois de ativar o Corpo de Ferro Negro, sua força aumentou muito e um toque de nitidez brilhou nos olhos de Lu Yuan. Ele então estendeu a mão esquerda e pegou a adaga que perfurava seus olhos. Quanto aos outros 2 ataques, Lu Yuan permitiu que cortassem seu corpo. Ao ver isso, os 3 kobolds revelaram um sorriso malicioso. Ken. 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 Os sons de metal colidindo ecoaram 3 vezes, fazendo com que os sorrisos maliciosos nos rostos dos kobolds se endurecessem. Lu Yuan agarrou a adaga com segurança com a mão esquerda e quando as outras 2 armas atingiram seu corpo, elas apenas cortaram suas roupas e ficaram presas em sua pele, incapazes de avançar mais. Os 2 kobolds ao lado puderam sentir isso com mais clareza. Parecia que eles estavam tentando cortar metal. A vibração do impacto os sacudiu tanto que seus braços ficaram um tanto dormentes. Depois disso, os olhos dos 2 kobolds se estreitaram violentamente. O que? Isso não quebrou sua defesa. Isto é impossível. O kobold musculoso que estava um passo atrás arregalou os olhos e chorou. Michi, tenha cuidado. Michi, o kobold empunhando as 2 adagas, parecia ter percebido alguma coisa. O medo passou por seus olhos enquanto ele queria recuar.
No entanto, já era tarde demais. A espada Bug Claw que Lu Yuan segurava não bloqueou a arma precisamente por esse motivo. Foi tudo para este instante. A espada Bug Claw passou pela garganta do Kobold Michi, fazendo com que sangue fresco espirrasse. O olhar de Michi afrouxou, e o medo pôde ser visto em seus olhos. Mas nada poderia ser feito. Seu corpo tremeu e caiu no chão. Além de Bali, que estava atualmente emaranhando com o besouro de pedra cinzenta, os outros 3 kobolds observavam com os olhos arregalados o Michi caído. A descrença brilhou em seus olhos. Droga, é um especialista que age como fraco para atacar os outros. O outro kobold empunhando a espada caiu, com o cabelo em pé. Ele recuou apressadamente e correu de volta para o lado do kobold musculoso enquanto olhava cautelosamente para Lu Yuan. Era como se Lu Yuan fosse despedaçá-lo no instante seguinte. Bastardo! Dada sua força, por que você estaria em uma região como a Floresta Greystone? Lu Yuan esfregou o peito e a cintura. Os locais onde ele foi atingido por esses dois ainda eram um tanto dolorosos. No entanto, seu corpo de ferro negro era, afinal de contas, bastante resistente, e esses 2 kobolds ainda não haviam gravado nenhuma técnica de batalha, então sua capacidade de ataque era um pouco mais fraca. Assim, seus ataques só lhe causaram alguma dor. Eles não conseguiram nem causar nenhum dano a ele. Neste momento, Lu Yuan olhou para o kobold musculoso que tinha uma expressão desagradável enquanto ria. Vocês não são muito fortes também? Já que vocês podem ficar aqui, por que eu não posso? Os kobolds não sabiam o que responder. Lu Yuan esfregou a garganta e lançou-lhes um sorriso radiante. Não vamos perder tempo falando besteiras. Vou mandar vocês conhecerem aquele pobre rapaz que acabou de morrer. Capítulo 25. Um trabalhador assalariado entre os lutadores. Genéticos tradutor. Lord Bluefield ao ouvir isso, os 2 kobolds na frente de Lu Yuan imediatamente ficaram tensos. Neste momento, os pés de Lu Yuan pousaram no chão enquanto ele arrastava a espada. Ele então correu para os 2 kobolds. Como sua velocidade era extremamente rápida, ele chegou na frente dos 2 kobolds num piscar de olhos. Ambas as mãos agarraram o punho da espada com força e ele exerceu força com todo o corpo, executando a esgrima militar e cortando com a espada o kobold mais fraco. Afinal, o kobold musculoso com machado de batalha era alguém que gravou um gene. Embora o gene que ele obteve fosse apenas um gene de grau comum, sua força era muito maior em comparação com os lutadores genéticos que ainda não haviam registrado ou gravado um gene. Consequentemente, naturalmente escolheríamos espremer o caqui mais mácio. A espada negra de Lu Yuan se transformou em uma sombra tênue que atingiu o kobold empunhando a espada. O vento da espada gerado fez com que o pelo do kobold ficasse desgrenhado. Como resultado, os olhos do kobold empunhando a espada estreitaram-se violentamente enquanto uma expressão de terror podia ser vista em seu rosto. Capitão! Me salve! Bastardo, você se atreve? O kobold musculoso rugiu de raiva. Ele ergueu o machado novamente e cortou Lu Yuan. A luz branca podia ser vista fluindo ao redor do machado quando o Heavy Streak foi ativado mais uma vez. Ao enfrentar esta técnica de batalha, Lu Yuan naturalmente não se atreveu a usar seu corpo para bloqueá-la de frente. Embora a capacidade defensiva do corpo de ferro negro fosse muito forte, bloquear este ataque de frente certamente resultaria em lesões. Ele naturalmente não queria se machucar em tal lugar. Afinal, ele não tinha nenhum remédio de recuperação nas mãos. Por isso, ele deu um passo para a esquerda e para a direita, girando o corpo enquanto retraía a espada e evitava o ataque do machado de batalha. Ao mesmo tempo, seu corpo arqueou até certo ponto e ele girou enquanto desferia um golpe horizontal. Embora a capacidade de ataque do machado de batalha fosse alta, se alguém quisesse comparar a agilidade, era naturalmente inferior a uma espada. No instante em que o machado de batalha pousou no chão, a espada de Lu Yuan atacou o kobold empunhando a espada. No entanto, devido ao ligeiro atraso, o kobold empunhando a espada teve tempo suficiente para reagir. Seu rosto era malévolo. Ele cerrou os dentes e brandiu a espada na tentativa de bloquear. As 2 espadas longas colidiram. Ken! Um som ensurdecedor de colisão soou. Depois disso, a expressão do kobold empunhando a espada mudou quando ele tossiu um bocado de sangue. Seu corpo foi enviado voando diretamente sob o poderoso impacto. O kobold musculoso tinha uma expressão sombria no rosto. Ele ergueu seu machado de batalha novamente e cortou Lu Yuan.
A figura de Lu Yuan moveu-se e evitou facilmente o ataque. Ele então irrompeu em uma explosão e correu em direção ao kobold ferido empunhando a espada. Uau! Neste momento, o som de algo quebrando o ar soou. Lu Yuan viu uma flecha sendo disparada contra ele. Este não foi outro senão o ataque da fêmea kobold que estava longe. Infelizmente, a capacidade de ataque de suas flechas não foi considerada forte para Lu Yuan. Ele estendeu a mão e pegou a flecha antes de exercer força para quebrá-la ao meio. A fêmea kobold estava com os olhos bem abertos, como se não ousasse acreditar no que acabara de ver. Lu Yuan não parou. Ao mesmo tempo em que pegou a flecha, seu corpo já chegou ao lado do kobold empunhando a espada. Ah! O kobold empunhando a espada uivou de raiva, atacando com sua espada. Por outro lado, a expressão de Lu Yuan permaneceu inalterada e ele deu um chute no pulso do kobold. KK. O pulso do kobold empunhando a espada quebrou e sua espada voou para longe. Um traço de medo podia ser visto piscando em seus olhos. No momento seguinte, uma luz de espada preta como tinta passou em arco. Como resultado, sangue fresco jorrou do pescoço do kobold empunhando a espada. A luz em seus olhos desapareceu e seu corpo caiu pesadamente no chão depois de tremer um pouco. Quando o som do vento soou atrás de Lu Yuan, ele pisou no chão com os 2 pés e avançou meio metro. O machado de batalha passou por seu corpo e bateu no chão. O machado penetrou profundamente no chão, fazendo com que tons estilhaçados voassem. Você deveria morrer. O kobold musculoso rugiu de raiva e quis erguer o machado novamente para outro golpe. Mas neste momento, Lu Yuan usou um dos pés para pisar no machado de batalha. Como resultado, o kobold musculoso arregalou os olhos enquanto o choque enchia seu coração. Oh não! Ele desistiu decisivamente do machado, e deu um chute forte em Lu Yuan. No entanto, Lu Yuan treinou punho militar a um nível relativamente proficiente, então ele respondeu instintivamente com um golpe de palma que afastou a perna do kobold. Sua espada longa então cortou a perna do kobold. Uma ferida profunda apareceu, fazendo com que o rosto musculoso do kobold ficasse branco. A dor intensa fez o kobold tropeçar, então Lu Yuan deu um soco com a mão esquerda. O golpe foi tão forte que rajadas de vento foram geradas, e o soco acertou bem no rosto do kobold musculoso. O rosto do kobold se contorceu sob a força do soco pesado e sangue fresco jorrou. O imenso poder fez com que o kobold musculoso caísse em transe. E quando ele se recuperou, uma espada de luz cortou sua garganta. Assim, ele só conseguiu apertar a garganta, enquanto o sangue escorria pelos espaços entre os dedos. Apenas espere. Haverá pessoas se vingando de nós. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Ele então deu um chute no peito do kobold musculoso. Estrondo. O corpo do kobold voou para trás 4 a 5 metros antes de cair pesadamente no chão. Lu Yuan olhou para o cadáver no chão e murmurou. Eu não sei sobre vingança. De qualquer forma, você já está morto. Havia mais 2. Lu Yuan se virou e olhou na direção da arqueira kobold feminina. Depois disso, ele ficou surpreso. Isso porque ele só viu as costas da kobold fêmea em fuga. Ela havia alcançado o túnel por onde eles entraram. Só agora ele descobriu que esta fêmea kobold havia gravado e registrado um gene. No entanto, pela sua aparência, seu gene deveria ser do tipo rápido. Sua velocidade de corrida era extremamente rápida, até um pouco mais rápida que a dele. Portanto, ele não poderia persegui-la mesmo que quisesse. Lu Yuan. Ele virou a cabeça e olhou para o kobold que ainda estava bloqueando o besouro de pedra cinza com runas pretas. Uma pitada de simpatia brilhou em seus olhos. Essa pessoa não era um pouco lamentável. Seus camaradas simplesmente o abandonaram. Neste momento, Bali ainda estava bloqueando os ataques do besouro de pedra cinzenta de runas negras. O uso de técnicas de batalha exigia que alguém consumisse sua energia espiritual, e mais da metade de seu ki espiritual havia sido consumido, então ele ficou um pouco ansioso enquanto rugia de raiva. Oi, você já terminou? É apenas um humano, vocês ainda não o resolveram. Enquanto falava, ele também virou a cabeça na direção deles. Depois disso, Bali viu os cadáveres dos 3 kobolds no chão, assim como Lu Yuan que o encarava com pena. Bali? Toda sua pessoa ficou atordoada e ele caiu em transe. No entanto, o besouro de pedra cinza naturalmente não daria a Bali qualquer chance de reagir. Vendo que ele começou, imediatamente desencadeou um ataque de garra. A garra cortou a cintura de Bali.
Como resultado, sua pele de pedra quebrou e ele recebeu um ataque pesado. Seu semblante empalideceu enquanto ele recuava continuamente. Ele então recobrou o juízo e rapidamente usou seu escudo para bloquear o próximo ataque de garra do excitado besouro de pedra cinzenta rúnica negra. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de gritar: "Capitão!" Ele começou a se virar e procurou seu companheiro de grupo restante, que era o arqueiro. Porém, mesmo depois de procurar por muito tempo, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio dela. A distração contínua fez com que Bali cometesse erros em suas defesas. Ele foi atingido mais algumas vezes pelos ataques do besouro de pedra cinzenta rúnica negra. Sua expressão ficou pálida quando o suor apareceu gradualmente em sua testa. Por outro lado, Lu Yuan sorriu radiante e se aproximou. "Não se preocupe, todos os seus 3 camaradas morreram. O restante fugiu, então será sua vez." Bali. O suor frio encharcou suas costas. Ele bloqueou um ataque do besouro de pedra cinzenta enquanto olhava para Lu Yuan. "Maldito humano! Você realmente se atreveu a matar meu capitão e companheiros de equipe. Somos uma equipe de lutadores genéticos da Vimy Corporation, e nossa equipe é responsável por acompanhar a terceira missão no treinamento. Você realmente se atreveu a nos atacar? Nossa corporação definitivamente não irá poupar você." Quando Lu Yuan ouviu isso, ele franziu ligeiramente as sobrancelhas. "Combatentes genéticos de corporações? Terceira senhorita. Aquele que fugiu antes." Ele não pôde evitar estalar a língua, sentindo-se um tanto sem palavras. Ele não esperava encontrar pessoas de corporações. Onde houvesse pessoas, sempre haveria competição por benefícios. Como a Terra das Origens continha inúmeros tesouros, os principais clãs e corporações das diversas raças do universo naturalmente quereriam uma fatia deste bolo. Consequentemente, eles assinariam contratos com combatentes genéticos e fariam com que os combatentes genéticos explorassem a Terra das Origens para escavar tesouros. Cada grande corporação e grande clã estabeleceria uma força que lhes pertencesse na Terra das Origens. Isto foi o mesmo até para os humanos do grande planeta da Revelação. Lu Yuan já tinha visto há muito tempo o aviso de recrutamento publicado pela Ninilax Corporation da cidade de Chile na web de batalha. As condições de recrutamento eram muito boas. Mesmo os lutadores genéticos que acabaram de despertar seriam capazes de obter dezenas de milhares ou até milhões de fundos iniciais. Se o seu talento fosse alto, eles poderiam até lhe enviar um gene extraordinário de elite como presente. No entanto, cada recompensa tinha um preço associado. Os combatentes genéticos que se juntaram à Ninilax Corporation teriam que trabalhar pelo menos 30 anos para a corporação. Na verdade, quando ele acabou de acordar, alguém já o contatou através de uma ligação. Evidentemente, os vários poderes estavam prestando atenção à cerimônia do despertar. No entanto, Lu Yuan só despertou durante seu 3º ano, então os outros sentiram que seu potencial não era grande. Consequentemente, aqueles que o contataram pertenciam a pequenas empresas e pequenos clãs. Além disso, as condições que ofereciam eram muito comuns. Os fundos iniciais que eles estavam dispostos a doar eram de apenas os $10.000. Lu Yuan naturalmente os rejeitou sem pensar 2 vezes. Que piada, dado o seu talento além do cubo de evolução, ele precisava se juntar a essas corporações e trabalhar como escravo para elas. Na sua vida anterior, ele era alguém que gostava do horário de trabalho imposto aos trabalhadores assalariados. Portanto, nesta vida, mesmo que você ameaçasse espancá-lo até a morte, ele não queria mais ser assalariado. Na verdade, não apenas os grandes clãs e grandes corporações, mas também havia várias unidades governamentais e unidades não oficiais estabelecendo suas próprias forças na Terra das Origens. Na Terra das Origens, os guerreiros genéticos pertencentes aos vários poderes não eram poucos. Na verdade, pode-se até dizer que os lutadores genéticos independentes eram os mais estranhos. Para os lutadores genéticos independentes, seria bastante problemático se eles encontrassem lutadores genéticos de outras potências. Se ofendessem um, poderiam ofender o ninho inteiro. Evidentemente, Lu Yuan havia ofendido alguém agora. Além disso, a pessoa que lhe ofendeu foi a terceira senhorita de uma corporação. Isso fez com que Lu Yuan tivesse um pouco de dor de cabeça. Esperemos que a fêmea kobold seja mais magnânima. No mínimo, ele não a cortou, certo? Basta tratar isso como uma aventura e tudo passaria com um sorriso. Quanto ao lutador kobold e guarda diante dele,
Lu Yuan olhou para ele e revelou um sorriso radiante. Não importa o que aconteça comigo no futuro, você teria morrido. Lu Yuan correu para ele e cortou decisivamente sua espada. Neste momento, Bali estava lutando contra os ataques do besouro de pedra cinza, enquanto Lu Yuan não se importava com a integridade e o atacava pelas costas. Bali só teve tempo de arregalar os olhos quando a nuca foi cortada por Lu Yuan. Quando ele morreu, o ressentimento ainda podia ser visto em seus olhos. Ele não teve uma morte pacífica,